conceituado em João Pessoa, Dr. Emanuel Veras. Ele vai conversar sobre diversos assuntos relacionados a procedimentos, principalmente sobre rinoplastia, que é um procedimento muito utilizado hoje na sociedade de maneira geral. Dr. Emanuel, muito bem-vindo ao nosso programa Tribuna Livre da TV Arapuã. Bom dia, Bruno. Bom dia aí a todos que estão em casa. É um prazer estar aqui no seu programa, ainda mais para falar sobre um tema tão corriqueiro, né? Aí no nosso consultório otorrinolaringológico, que é sobre obstrução nasal, né? Você aí em casa, tenho certeza que deve ter alguém que não respira bem, que tem o nariz obstruído, que já teve algum tipo de infecção de garganta, ou que está aí com a vontade, com o desejo de se submeter a uma cirurgia de rinoplastia, né? Que é a cirurgia plástica do nariz. Hoje em dia é assunto em todo lugar que se chega, os procedimentos estéticos, e o procedimento de rinoplastia é um dos mais falados dentro da área da estética. Eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa agora, para quem já ouviu falar, fulano de tal fez rinoplastia, fulano de tal quer fazer um procedimento. O que é o procedimento de rinoplastia? Perfeito, Bruno. Então, a rinoplastia nada mais é, né, que a cirurgia plástica do nariz, né? Quando o paciente ele tem o interesse, né, tem o desejo de mudar o arcabouço, a forma do nosso nariz, nós podemos fazer uso de um procedimento cirúrgico, que é justamente para que nós possamos conseguir mudar a conformação desse nariz do paciente, né? Eu costumo dizer o seguinte, que o que o paciente precisa para fazer uma rinoplastia? Primeiro ponto, ele precisa ter a vontade, né? O paciente ele precisa ter o desejo, né? A insatisfação com a estética do seu nariz, para que, através disso, nós possamos, durante a consulta com esse paciente, chegar no que seria possível, né, de realizar na cirurgia desse nariz, né? Nós temos vendo, né, atualmente um aumento absurdo do número de cirurgias plásticas realizadas, não somente a rinoplastia, mas também toda a gama de cirurgias plásticas que podem ser feitas no nosso corpo. E aí, Bruno, eu costumo dizer que é onde está o perigo, né? Não é todo mundo que pode submeter, né, a uma cirurgia plástica, seja ela qual for. Não é todo mundo que tem indicação de fazer uma cirurgia plástica. Então, e não é todo mundo que vai conseguir chegar no resultado final que o paciente está querendo, né? Tem muito paciente que chega até com foto, né, no nosso consultório. Doutor, eu quero um nariz aqui igual esse. Desse jeito. E para cada tipo de nariz, né, nós temos algo que pode ser possível de ser alcançado, né? Não tem como a gente... o nariz é a estrutura central, né, da nossa face, então tem uma importância muito grande, né, na harmonização do nosso rosto, na harmonização da nossa face. Então, para cada tipo de face, nós aí temos algum tipo de nariz que nós vamos conseguir fazer para esse paciente. Tem gente que tem um desconforto no nariz, porque acha que tem um nariz grande e o nariz pequeno. Esse procedimento, ele tanto aumenta como ele diminui, como muda toda a parte da estética? Perfeito, Bruno, isso mesmo. Qualquer desse tipo de alteração, né? Tem paciente que às vezes tem um dorso nasal, tem aquele famoso uma gibinha óssea, né, aqui no dorso do nariz, então a gente consegue melhorar isso. Tem paciente que reclama de ter uma ponta nasal caída, então a gente consegue dar uma levantada, arrebitar um pouquinho a ponta aí desse nariz, né? Tem paciente que tem queixa de ter a narina um pouco larga, então nós conseguimos também reduzir, né, fazer a famosa alectomia, né, e reduzir essa base nasal do paciente. E durante a própria cirurgia, né, nós podemos também fazer o que nós chamamos de septoplastia, né, septoplastia, que é a cirurgia funcional do nosso nariz, né. Tem pessoas que vão para a cirurgia plástica, né, para fazer a rinoplastia, tendo também como queixa uma obstrução do nariz. Esse paciente que não consegue respirar direito. E já que esse paciente não consegue respirar direito, por que não unir as duas coisas? Fazer uma cirurgia tanto estética, né, para deixar o nariz bonito, mas acima de tudo deixar um nariz funcional, para que esse paciente consiga respirar normalmente, respirar bem e ter uma melhora aí da sua qualidade de vida. Então, das cirurgias mais feitas hoje em dia, na verdade, não é nenhuma rinoplastia, né? É uma rinoceptoplastia, que é quando eu faço a junção de uma cirurgia que é funcional com uma cirurgia estética. Tudo isso realizado no mesmo intraoperatório, no mesmo momento cirúrgico. O processo de recuperação é um processo rápido de quem faz esse procedimento, das duas cirurgias? Perfeito, Bruno.
para atividades físicas, né, academia, pegar peso propriamente dito, você cai de mais ou menos uns 30 dias. Mas atividades do dia a dia, né, como por exemplo trabalhar, né, se não ter uma sobrecarga de peso, se não tiver uma exposição ao sol, mais ou menos cerca de 2 semanas. 2 semanas está tudo ok. E quanto à questão das pessoas que têm dificuldade de respiração? Você falou agora há pouco, explicou sobre a rinoplastia, mas explique mais sobre essa questão de quem tem dificuldade da respiração pelo nariz. O que é que isso é ocasionado por quê e qual o procedimento adequado agora? Às vezes quem está em casa tem isso, mas não sabe qual médico procura, qual o primeiro procedimento, como é que faz isso? Diversas são as causas que podem fazer um paciente não respirar bem, né? Não respirar direito. E aí nós podemos citar vários. Como eu havia dito, o desvio de septo, que é uma das principais causas aí de obstrução nasal. E para esse tipo de problema, nós podemos fazer uma septoplastia, né? Que é a cirurgia de desvio de septo. Nós conseguimos consertar, né? Remover essa porção que é tortuosa, que causa essa obstrução, para que esse paciente consiga respirar melhor. Outras causas para que o paciente possa ter essa obstrução nasal. O paciente pode ter um aumento dos cornetos nasais, que são os famosos cartuchos, né? Então, são duas estruturas que todos nós temos no nosso nariz, só que em algumas pessoas essas estruturas elas estão hipertrofiadas, né? Então, nós podemos fazer uma cirurgia para uma ressecção parcial desses cornetos nasais, desses cartuchos, né? Que é a famosa turbinectomia. É muito comum, viu, a associação, inclusive, das duas cirurgias. O paciente vai operar, por exemplo, do desvio de septo e também acaba operando do corneto nasal, fazendo aí a turbinectomia. O paciente, Bruno, ele pode ter, por exemplo, uma adenoide, né? Adenoide, que é uma estrutura, aquela famosa carninha, né, que algumas pessoas falam ter dentro do nariz, fica lá na região posterior, lá na região que a gente chama de cavum, né, que é a região mais posterior do nosso nariz, e em algumas pessoas, principalmente crianças, pode se desenvolver essa estrutura e isso acaba atrapalhando nessa passagem de ar pela via aérea. E aí nós podemos fazer também uma cirurgia das adenoides, que é sem dúvida nenhuma uma das cirurgias aí mais realizadas pelo otorrinolaringologista. Ontem mesmo acabei fazendo 2 cirurgias. A retirada da carne que atrapalha o procedimento de respiração. A retirada da adenoide, que é uma das carnes do nariz, né? Quando a gente fala em carne do nariz, nós podemos citar que nós temos os cornetos nasais, que é um procedimento, né, que é a turbinectomia, e nós podemos citar a adenoide, que é outro tipo de carninha que a gente pode ter dentro do nariz, e nós podemos fazer essa adenoidectomia, né, que é a cirurgia da adenoide. Aquela criança, né? Com certeza, eu tenho certeza, viu, Bruno, que tem alguém em casa aí que está assistindo, que tem um filho, tem um primo, tem um sobrinho, tem alguma criança, algum parente que ronca, por exemplo, durante a noite, né? Aquela criança que ronca... Que fica eu ronco muito à noite. O que é isso, hein, doutor? O ronco é algo multifatorial, viu, Bruno? Tem muita coisa envolvida com o ronco. Tem casos de ronco onde a causa é principalmente a obesidade, né? Você está magrinha. Obrigado pela sua gentileza. Então não é sua causa de ronco. Mas, por exemplo, um desvio de septo pode ser causa de ronco. Uma adenoide pode ser causa de ronco. A adenoide é a principal causa de ronco em criança. Então, você, né, pai, mãe, tio, avô, avó, que tem alguma criança em casa que ronca, criança roncar não é normal. Se a criança ronca, se a criança fica com a boca aberta, se a criança tem uma obstrução nasal, não consegue respirar direito, o seu otorrino deve ser procurado, deve ser avaliado, porque nós podemos estar à frente a um problema de uma hipertrofia de adenoide, né? E que isso às vezes precisa ser corrigido cirurgicamente. Ô, doutor, descendo do nariz para a parte da garganta, tem algo que acredito que quase que eu sou médico e tanto ir ao médico falar sobre esse tema, que é a questão da amidalite. Por que tantas pessoas sofrem com esse problema? E por que às vezes você está bonzinho, de repente você tem uma crise, que ataca todo o corpo? Que fenômeno é esse que acontece no nosso organismo? É perfeito. Bruno, eu posso te dizer, né, que em termos de casos agudos, né, a pessoa que está sentindo um sintoma, começou com um sintoma agora e procura um otorrino, a causa principal disso acontecer é a infecção das amidas, né? Infecção de garganta, que é a famosa amidalite. É algo muito corriqueiro no nosso consultório aí de otorrino, né? Tem diversas causas, né, e tipos de amidalites, né? Então, você pode ter uma amidalite que tem causa viral, você pode ter uma amidalite que tem causa bacteriana, você pode ter a presença de cásions, que são aquelas famosas bolinhas amarelas que acabam se juntando na região das amígdalas, às vezes acaba dando até um pouco de mau hálito, né? Um desconforto na região da garganta, né? Nós temos casos de
Processo inflamatório da garganta, que pode ser ocasionado, por exemplo, por um refluxo, né? Você que tem um refluxo, acaba passando um pouco desse ácido, né, da parte gástrica para a nossa região da laringe, e esse desconforto também pode refletir como causa de dor de garganta nesse paciente. Por isso que é muito comum, viu, Bruno, o parente, né, alguém, o amigo, alguém próximo ligar para a gente perguntando, estou com dor de garganta, né, e o que eu tomo, né? Na verdade, isso precisa ser avaliado, né, porque tem diversas causas que podem fazer isso acontecer e é algo muito frequente no nosso dia a dia. Esse procedimento da cirurgia é uma cirurgia que é realizada num procedimento que muita gente tem medo de fazer. Eu não fiz esse procedimento ainda por medo, mas para tranquilizar as pessoas que estão em casa, eu converso com outras pessoas, é uma cirurgia simples e que vai trazer uma qualidade de vida melhor para as pessoas, né? O que eu costumo dizer, Bruno, é que as amígdalas, elas fazem parte, né, do nosso sistema imunológico, do nosso sistema de defesa. Mas é uma parcela muito pequena, né, que ela vai ter uma atuação no nosso sistema imunológico. Então, algumas pessoas têm medo de operar, né, das amígdalas, tem uma real indicação de se operar, mas tem medo de operar porque acha que vai ficar com o sistema imunológico fraco. Então, isso é mito e isso não acontece, né? A cirurgia da amígdala é uma cirurgia que ela é feita, primeiro de tudo, com anestesia geral, viu, Bruno? Então, é uma cirurgia que hoje em dia é uma cirurgia segura. É uma cirurgia que não tem nenhum tipo de corte externo, o paciente não tem nenhum tipo de ferimento, de ponto, né, na região externa. Ela é toda feita intraoral, por dentro da boca, né? Uma cirurgia rápida, dura aí mais ou menos cerca de 40 minutos. O paciente geralmente opera, dorme em casa no mesmo dia, né? Tem um pouco de dor, desconforto nesse pós-operatório, que é comum, né? Assim como todo procedimento cirúrgico, mas que é algo bem tolerável. O paciente faz uso de medicação em casa para controle de dor. E que o melhor de tudo é que o paciente tem uma melhora do quadro, né? Eu costumo dizer o seguinte, o que é um pouquinho de desconforto no pós-operatório para quem às vezes viveu anos e anos tendo aí uma infecção de garganta, algo que poderia ter sido resolvido lá na infância, né? E as pessoas às vezes vão protelando, não resolve o problema, quando já deveria ter acontecido uma intervenção cirúrgica nesse paciente e às vezes por um motivo ou outro isso aí não acabou acontecendo. Então você que tem amidalite de repetição, né, você que fica tendo muita infecção de garganta, né, e é um detalhe importante, Bruno, nem todo mundo tem uma amígdala grande e que infecciona, né? Tem gente que tem uma amígdala grande e não causa nada no paciente. Eu vou operar porque essa amígdala é grande? Não. Se a amígdala ela não infecciona, se a amígdala ela não causa uma obstrução, se não causa uma dificuldade de alimentação, não tem por que fazer cirurgia nesse paciente. Agora, se é uma amidalite, se é uma amígdala grande ou uma amígdala pequena, mas que causa repercussão clínica na qualidade de vida do paciente, isso precisa ser resolvido, isso precisa ter uma intervenção para que tenha a melhora desse nosso paciente. Doutor Emanuel Veras, médico otorrino, laringologista, muito obrigado pela entrevista conosco. Um grande abraço e boa sorte na sua caminhada, tá bom? Um abraço. Olha, são 7 horas e 45 minutos.